Fala, meus queridos da Palavra de Deus, tudo bom com vocês? Querido, eu estou aqui nesta hora para gravar esse vídeo, para falar com você, refletir a sua vida. Nós sabemos que o ser humano, ele se prepara para tudo. Só que o ser humano, ele nunca se prepara para as suas dificuldades ou para um momento de quando estiver passando em seus momentos caóticos. Hoje, sabemos que nós temos esta alegria de que estamos vivos e de que se alegramos com tudo aqui na terra, gozamos com as coisas daqui da terra. Só que Jesus, nós que somos evangélicos, Ele nos deu, uma ordem, e essa ordem nós temos que executar. Eu estou entrando na sua tela agora para lhe alertar, para que você saiba que existe o começo e o fim. A escatologia, ela fala sobre a ressurreição, e fala também do fim. Ela fala sempre do começo e do fim, e ela fala da ressurreição, da morte após morte. E eu quero falar com você. Eu quero traduzir, essa mensagem para você de maneira simples e fácil, para que você entenda que nós estamos passando um período aqui na Terra. Nós crescemos, e morremos. Então, muitas pessoas acham que ele vai ficar para a vida toda aqui na Terra. Não. Existe o nascer e existe o morrer. Mas quanto à vida, à esperança, você, meu amigo, você, minha amiga, que está sempre comigo neste canal, aprenda você mesmo como consertar seus eletrodomésticos. Você está no canal do Antônio Machado, e através desse canal também eu te alerto da palavra de Deus. Eu te alerto sobre o risco que você corre sem Jesus, Assim como nós corremos risco com coisas elétricas, nós também corremos o risco, sem Jesus. E por isso eu venho lhe despertar com a própria sua palavra, ou seja, com o próprio Jesus, porque ele diz que ele é a palavra, E aqui ele neste dia ele tocou no meu coração para lhe alertar, trazendo essa mensagem que está aqui no livro de Marcos, uma ordem que Jesus ele deu. Jesus nos deu uma ordem, e essa ordem nós estamos aqui para executar. Olha o que é que ele diz aqui no livro de Marcos 16, capítulo de número 15, capítulo 16 e versículo 15. Olha o que ele diz aqui, ó. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha só, querido, uma palavra bem chamativa, uma palavra que em toda a Bíblia ela nos traz o começo de Cristo. Por quê? Porque Jesus ele veio salvar a humanidade, correto? Jesus ele veio, dar vida para quem não tenha. Lá no livro de Gênesis vai ter tudo aquilo que nós precisamos entender. Que no princípio, criou céu, criou terra, fez expansão, do meio das águas, Deus criou o dia, havia muitas trevas, mas Deus separou treva da luz. Deus fez tudo bem feitinho, não foi isso? Depois, por fim, ele ali fez o ser humano. E o que foi que ele fez? Pegou do pó da terra e fez o ser humano. Só que do pó da terra ele fez tipo um bonecozinho, não tinha vida. Só que Jesus pegou a alma vivente, colocou nele. Só que ele precisava de algo para se estruturar, para falar. Então ele criou o quê? Um espírito. Então Deus, ele nos deu esse espírito tirado da parte dele.
Então Jesus agora ele faz Adão, primeiro homem que Jesus faz, né, que não foi nascido de mulher. Depois Jesus pega a mulher e tira da sua costela e faz uma mulher. Daí Adão nasce, Adão com o tempo peca, Adão com o tempo morre. Gênesis 5, Adão pega agora o seu filho e disse: olha, louvado seja Deus. Adão agora, depois de sua velhice, pega seu filho e disse: olha, agora Adão fez o homem e disse para aquele homem, disse: olha, agora tu é a minha imagem e a minha semelhança. Então deu ordem para aquele homem que hoje nós somos, né, o segundo ou o primeiro Adão. Mas vamos dentro da palavra para que você entenda. Então quando Jesus, aqui foi Jesus falando, quando ele disse: olha, esses sinais seguirão os que crê, porque Jesus, ele fez muito milagre. Jesus fez muitos sinais, como você sabe. Mas eu não sei muito o que foi que Jesus fez, porque você não acompanha a trajetória de Jesus. Você não acompanhou, mas agora você pode acompanhar através das suas escrituras, através da sua palavra. Como ele disse em João capítulo 15, versículo 7, ele disse: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser. Então, se você quer saber de Jesus, busque a Ele na sua palavra, ore a Ele, porque Ele vai te orientar. Porque, querido, um dia nós vamos ter um encontro com o Senhor, ou vivo ou morto. E isso não podemos escapar. Mas observe, porque Jesus ele disse: esses sinais seguirão os que crê. Esses sinais, ou seja, aquilo que Jesus ele estava fazendo, a qual Jesus curou o leproso, a qual Jesus ressuscitou aquela menina, a qual Jesus ressuscitou Lázaro, a qual Jesus curou a sogra de Pedro, a qual Jesus multiplicou, a qual Jesus transformou a água em vinho, a qual Jesus fez muitas maravilhas. E Jesus agora pega essas maravilhas, esse mesmo dom, essas mesmas características que ele fez, ele dá para aquele que o segue, porque ele está dizendo aqui, ó: e disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho em toda criatura. Aí ele diz, né, aqui no 17: esses sinais seguirão os que crê em meu nome. Olha só, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem qualquer coisa mortífera, não fará dano algum. Porão a mão sobre o enfermo e curarão. Então, querido, Jesus agora ele nos dá essa autoridade para nós fazer o que ele fazia. Porém, para nós fazer isso, nós temos que estar nele, porque tem pessoas que hoje acham que ele foi nascido da sua mãe. Sim, amém, foi sim. Nós estamos hoje gerados da nossa mãe, do nosso pai, aí vem essa geração, né? Só que para nós entender toda esta humanidade, ela só hoje vive porque existiu um que pagou o seu preço. E por causa que ele pagou o seu preço e disse: olha, porque nenhuma alma se salvaria, mas Jesus se compadeceu. E o que você hoje tem dado para o Senhor? E o que você hoje tem feito para o Senhor? Será que nós já paramos para entender isso? Porque nós acordamos e fazemos o que bem nós quer. Nós hoje farramos, nós hoje curtimos. Tem um show, adorar o cantor, não é isso? Eu amo aquele cantor, então adoro aquele cantor. Mas tem um jogador de bola que eu amo, aí adoro aquele jogador de bola. Mas
eu amo passear, eu amo a cidade de fulano, o país de Bertano, querido, mas ninguém é assim. Eu amo Jesus que me fez, eu amo Jesus que me criou, eu amo Jesus, eu quero fazer a vontade dele, porque foi ele que me fez, foi ele que me deu saúde, foi ele que me deu paz, foi ele que me deu sustento. É difícil você achar, a não ser para aqueles que conhecem a sua santa palavra, porque não adianta, queridos. Não adianta, porque eu faço doação, eu visito os pobres, eu dou isso, dou aquilo, querido, mas você não dá vida, você não dá vida a ninguém, e só quem pode dar vida é Jesus, porque Jesus disse: ajudai uns aos outros, isso está escrito, ajudai uns aos outros. Está escrito, mas só que quem dá vida é Jesus. Lembra que você é composto de 3 coisas que Jesus quer: corpo, alma e espírito. E Jesus ainda disse: eu quero corpo, alma e espírito lavado e remido pelo seu sangue. Ou seja, ou você aceita Jesus para ter salvação, ou você vai para um lugar de tormento, esperar o julgamento, porque há um julgamento. Mas eu não sei disso. Você vai saber hoje. Hoje você vai ficar entendido o que é julgamento. Hoje aqui não tem negócio de dizer eu quero 10 likes para você. Não, eu quero que você entenda. Não tem like, não tem nada. Eu quero que você entenda. Aqui não tem esse negócio de falar bonito. O homem aqui estudou teologia, escatologia. Não, eu quero que você entenda. Se você pegar essa palavra, você vai entender. Entendeu? Mas observe bem: ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Então existe a salvação e a condenação. A escatologia fala, quando a escatologia fala, segue-se o juízo, então é porque existe, a salvação e a condenação. Mas eu não sei, mas você vai saber agora. Vamos lá. No livro de Lucas 16, ao versículo 9 até o 31, vai falar de uma história. Você pode pegar a sua Bíblia e ler. Que havia um homem, isso aqui é uma parábola, que havia 2 homens que se chamavam Lázaro e o rico. E a Bíblia diz que com o tempo, esse Lázaro, que já sofria de uma enfermidade, chamada uma chaga. Essa chaga era porque Lázaro era uma pessoa pobre, era uma pessoa que comia migalha que caía da mesa deste homem, daquele homem chamado o homem rico. E por ele se alimentar com isto, ele não tinha uma saúde adequada, ele andava leproso. E essa lepra antigamente era câncer hoje. E a Bíblia diz que Lázaro, com o tempo, ele morreu. E por Jesus ver que ele era um homem limpo, de coração, alma e espírito, e de que ele foi muito maltratado, humilhado, Jesus, quando viu isto, salvou este homem. A Bíblia diz que este homem ele foi para o seio de Abraão, a um lugar de descanso, aonde lá não existe tormento, mas sim alegria. E esse nome desse lugar é chamado Áder. E a Bíblia diz que então este Áder, é um lugar de tormento, mas aonde Lázaro foi é o seio de Abraão. Entenda isso, porque hoje você farra, hoje você curte, mas lembre que você vai ter um encontro com Cristo. Lembra que você vai ter um encontro com a morte. Lembra que você vai ter um encontro com aquilo que você plantou. Mas observe bem. E a Bíblia disse que ao morrer o rico, ele foi para um lugar chamado Áder, ou seja, um lugar de tormento, que antigamente no Velho Testamento era chamado Geena. Geena era um lugar aonde havia afastado de Jerusalém, porque Geena é o Áder, mas só que grego significa isto em hebraico que eu falo,
em hebraico significa Geena ou Sheol. É um lugar de tormento aonde havia fora de Jerusalém, aonde havia como tipo um lixão. Vou explicar para você. E este lugar aonde jogava todo tipo de coisas que não prestava, até mesmo corpos seria lançado neste lugar. Era tipo um enterro ou um lixão. E lá vai nos dizer, né, que era um lugar que havia que até os fogos, né, queimava de dia à noite, não se apagava, porque era um lugar que Jesus tira como um lugar de tormento. Só que se nós for pesquisar fundo, você vai lá no livro de Isaías capítulo de número 66 e o versículo 24, que vai dizer que todos aqueles que prevaricaram de Cristo, de Deus, foram lançados no lugar de fogo, aonde não se apaga e as suas vermes não se consumia, que é este lugar, porque as vermes lá nunca param, porque quanto mais podridão tem, quanto mais existem bichos que não morrem, quanto mais coisas morrem, mais bicho existia. Mas observe bem, você vai entender a partir de hoje através desta palavra, porque tem pessoas que falam que você morreu, vai para o paraíso direto. Ah, que nada, Deus só quer o seu coração. Ah, não, Deus só quer que você, né, ajude, que você seja bom. Mas nós somos erradamente errado. Fazemos e pensamos coisas que não vêm da parte de Cristo. Mas vamos para a palavra. No livro de Romanos capítulo 10, vamos ler aqui para você entender. Romanos capítulo 10, versículo 9. E saber se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só. E se você não confessa, se você não confessar, não adianta se você fez doação, se você ajudou os pobres, se você fez isso, fez aquilo, se você morreu sem Cristo, sem aceitar Jesus, você vai se comparecer diante do tribunal. Ah, será? Vamos entender, queridos. Jesus disse que toda alma é dele. Toda alma é dele. Perdão. Então nós vamos entender que toda alma é de Cristo. Se toda alma saiu dele, todo fôlego de vida saiu dele, vai voltar para ele. Só que Jesus nos fez uma promessa de salvação. E será que essa salvação vai ser aqui na terra? Será que Apocalipse capítulo 8, lê lá em Apocalipse capítulo 6, porque vai ter 3 eventos poderosos que Deus vai mandar sobre a terra. 3 eventos poderosos que Deus vai mandar sobre a terra. E que quando nós lê Apocalipse, que muitos não entendem, mas tem muitos que entendem, quando chega ali no capítulo 6 da abertura do selo, aonde havia 7 selos, segue o juízo, selo, o juízo de Cristo, o juízo de Deus, a justiça de Deus, ela veio através daquele selo. Quando João disse que ninguém na terra era digno de desatar aquele selo, e que quando aquele homem, aquele ancião que se prostrou diante, né, deles, aqueles anciões que estavam assentados sobre o trono, e aquele que disse: eu sou digno de ler, de desatar e de olhar, ele foi e desatou os selos. Mas não vou entrar aí agora, mas eu vou lhe dizer a você que o juízo vai ser duro. Então o juízo de Deus, de Cristo, está relacionado em 3 eventos. Primeiro evento é os selos.
capítulo 6 de Apocalipse. Segundo evento, as trombetas, capítulo 8 de Apocalipse. A taça, derramamento da taça, vai estar no livro de Apocalipse, capítulo de número 14, 17, 15 e 16. Vai ser duro para aqueles que o enfrentaram o Senhor. Ah, mas nós não enfrentou Jesus. Lê direito a palavra. Por isso que ele está dizendo que todos aqueles que prevaricaram contra mim, ou seja, aqueles que zombaram de Cristo, aqueles que aceitou e largou Jesus para comer a migalha do mundo, ou aqueles que hoje zombam com as coisas que não tem nada a ver, ou daqueles que botam uma imagem diante, dizendo que aquele é o Cristo, é maior do que Deus, você vai ter um encontro com o Senhor. Mas vamos para a palavra. Se você não for achado escrito, vai ser duro para você. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 a seguir. E Daniel teve uma visão que ele viu, e todos aqueles que morreram em Cristo foram ressuscitados. E todos aqueles que não morreram em Cristo, porque ele disse, uns subiram para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Você está vendo o que existe? Aí vem Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. E o versículo de número, lá pelo 16, vamos começar pelo 11 para você entenda. Apocalipse de número 16, Apocalipse capítulo 20, e o versículo de número 11 a seguir, você vai ter toda esta referência. Por quê? Porque lá vai ser a abertura dos livros, a abertura do que você fez e do que você não fez. Porque a Bíblia diz, já tem quem julgue, é a palavra. Quando Jesus abriu o livro, que ele vai abrir o outro livro, porque há dois livros, há o livro da vida e o livro das obras. Então ele vai dizer que todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Existe? Então a partir de hoje você está ciente. Então a partir de hoje você pode entender se você quer viver com Cristo ou você quer ir para o inferno. Então existe hoje, quando você ouvir este vídeo, quando você bem entender este vídeo, você pega tudo isso que eu lhe falei, lê primeiro, depois você pega e compartilha para aqueles que você ama, para que você não, quando você for para morar com Cristo, você encontrar Ele lá. Que Deus abençoe, para não ficar muito grande, mas tem mais, né? Mas você já pode ter uma noção do que eu estou falando. Amém? Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo de Deus venha te guardar e te abençoar e te dar sabedoria para você ter uma decisão ao lado de Cristo. Deus abençoe. Amém?